nós vamos usar aqui o texto de João 5, o terceiro milagre narrado ali em João. Primeiro ele vai curar, vai transformar água em vinho, ele vai curar o oficial, o servo do oficial lá de Cafarnaum, e depois nós vamos encontrar este texto aqui, que é a cura do paralítico lá em Betesda. Depois virão outros, né? A multiplicação do pão, a cura do cego. Então tem algumas coisas que vão acontecer ainda que nós estaremos estudando nos nossos GCs. E eu quero te convidar, você que ainda não faz parte de um GC, procure o GC mais perto da sua casa, porque tem sido bênção esse tempo de estudo, esse tempo onde nós estamos aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento. Irmãos, é fantástico estudar a Bíblia, conhecer um pouquinho mais, saber, né, como aconteceram as coisas, e nós vermos que tudo que está lá na Bíblia, muita coisa ainda é aplicada. Aliás, toda a Bíblia é aplicada hoje nas nossas vidas, mas muita coisa acontece tão igual, que parece que estão escrevendo a Bíblia hoje. Hoje cedo parece que escreveram a Bíblia para mim. Então é tão importante estudarmos, irmãos. Adquira essa cultura, a cultura do devocional, né? Eu mandei no grupo esses dias o devocional já para o ano que vem. Vai ser um tempo muito bom. Então, abra aí sua Bíblia em João 5, nós vamos ler 15 versículos e eu quero orar em seguida. O texto diz assim: passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, quando eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. E imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo disse: pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe então: quem é o homem que te disse: pega a tua maca e anda? Mas o homem que fora curado não sabia quem era o homem, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Então Jesus o encontrou mais tarde no templo e disse: olha, você já está curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu ensino, e eu quero te pedir que fale conosco. Abra a nossa mente, o nosso coração, para sermos terra fértil aqui agora, Senhor, e ouvirmos a Tua palavra, e que ela possa germinar e dar frutos para a glória do Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É interessante que esse milagre, ele começa a discussão, ele dá início a uma discussão maior do que já acontecia quando se referia a Jesus, porque Jesus curou o paralítico no sábado. E o sábado, e neste exato milagre, neste momento, a perseguição começa-se então de uma maneira quase que oficial, a perseguição sobre o Cristo. Quem é ele? Quem esse jovenzinho pensa que é para poder se denominar o Filho de Deus? E João ele vai começar agora a apontar e vai aplicar uma série de coisas sobre este texto. Então, de 7 milagres, João ele vai destacar um por um algumas situações. Nós vamos ver lá no capítulo 3, e nós vamos ver no final do livro de João, que João diz que nenhuma parte dos milagres de Jesus foi contada nos evangelhos, porque não haveriam espaço em todos os livros do mundo
para anotarem aquilo que Jesus fez. Então, João aqui ele destaca alguns para apontar o Cristo, a Jesus como Filho de Deus. E ele destaca milagres que, a fim de provar ao mais cético dos homens que aquele que transforma a água em vinho, aquele que cura o servo de um romano, de um oficial romano lá em Cafarnaum, aquele que cura o paralítico, aquele que multiplica pães e peixes, aquele que anda sobre o mar, aquele que cura um cego e aquele que ressuscita o morto. A história de Lázaro está no Evangelho de João. Somente o homem que faz um morto ressuscitar, somente este homem pode ser o Filho de Deus. Outros podem fazer qualquer mandinga, outros podem fazer qualquer feitiçaria, outros podem fazer qualquer magia, mas nenhum pode operar os milagres que somente o Filho de Deus realiza. Nós vamos lembrar lá em Moisés, quando ele está com o faraó, James e Jambres, né, os magos lá do faraó. Paulo cita o nome deles lá em Timóteo. Mas, né, Arão, Moisés, eles operam alguns milagres e os profetas do faraó, lá os mágicos, os magos do faraó, realizam outros também. E eles vão ali numa disputa de poder até que Deus se cansa, né? Até que Deus se cansa e diz: eu vou fazer algo na vida de vocês, na história de vocês, que mago algum vai poder fazer, que Deus algum desses do panteão que vocês têm aí poderá fazer. E aí nós vamos ver lá na Páscoa a morte dos primogênitos e o cuidado enquanto os primogênitos morriam lá no Egito, na tribo dos judeus, ali na casa dos hebreus, nenhum primogênito se perdeu, porque estavam marcados com o sangue do Cordeiro. Queridos, só Jesus, só o sangue pode curar, só o sangue pode libertar, e somente o sangue pode nos dar a vida eterna. Lá no Antigo Testamento nós vamos ver Jesus, Deus, sendo apresentado como o Eu Sou. Diversos textos no Pentateuco nós vamos ver Deus se apresentando como o Eu Sou. Por exemplo, lá para Abraão, lá em Abraão, Deus fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, versículo 1. E daqui a pouco, mais para frente, quando Deus convoca Moisés para, alista Moisés para a grande missão da sua vida, que era retirar o povo hebreu do Egito, livrar ali em nome do Senhor o povo de Deus da escravidão do Egito. Ele vai até Moisés, ele é capacitado, ele é comissionado por Deus para ir até lá. E é muito interessante isso, que Moisés ouviu, viu também muitas coisas. Aí ele chega no momento e ele pergunta: tá bom, eu já vi lá a sarça não se queimar, eu já vi isso, aquilo, tá, mas agora o senhor quer que eu vou lá falar com o povo, e eu vou falar em nome de quem? Eu vou falar em nome de quem? E o que Deus fala para ele? Eu sou. Diga àquele povo que o Eu Sou te enviou. Que coisa linda. Então o povo hebreu, o povo judeu sabia quem era Deus. Quem era Deus? O Eu Sou. O Eu Sou. E agora nós vamos ver então, séculos depois, no momento quando Jesus aparece dizendo ser o Filho de Deus, quando Jesus é apontado, se auto-intitulando Filho de Deus, assumindo a sua identidade que ele mesmo abriu mão. Nós vamos ver lá em Filipenses, o kenosis, quando Jesus se esvazia da sua glória, assumindo a forma de servo, para que como homem, como servo, pudesse viver como eu e você vivemos, mas sem pecado, levou sobre si o nosso pecado sobre o madeiro, e ali, naquela cruz, morreu e derramou o seu sangue na cruz por nós. Aquele tinha o poder de dizer: eu sou o Filho de Deus. E João vem escrever exatamente isso para que aquele povo pudesse identificar quem Jesus diz que é, com Yahvé, que dizia quem era lá para Moisés.
ele vai dizer, se Deus se apresentou para Moisés como eu sou, agora é a vez de Jesus se apresentar como eu sou, porque Jesus é Deus, Jesus é a mesma essência, Jesus é o Filho unigênito, monogenés, feito daquilo, é gerado, não criado, da mesma essência de Deus. Jesus está dizendo, eu sou. Jesus está dizendo ali no texto de João, nós vamos encontrar Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo, eu sou. Aleluia, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele está em Jerusalém num período de festa judaica. A cidade estava bombando, cheia de gente, cheia de turista. Talvez os judeus eles têm, 3 grandes festas, 3 vezes no ano eles subiam a Jerusalém para adorar, que era na festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Muito provavelmente o texto sugere que pode ter sido aqui a festa dos tabernáculos. Então estava lotado de gente aquele lugar. E Jesus encontra ali, mais uma vez, uma grande oportunidade para levar ao homem pecador, ao homem perdido, a agir de misericórdia com aquelas pessoas. E ele se dirige então a um tanque ao lado direito do templo. De fora dos muros de Jerusalém haviam ali 2 tanques chamados tanque de Betesda. Diz que ali provavelmente também estava o tanque de Siloé, e os 2 juntos ali eram um quadrado eram 2 tanques cercados, por 5 portas, uma em cada ponta e uma no meio. E ali nós vamos ver que o texto diz que em Jerusalém havia uma porta das ovelhas, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Ali ficava uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos. Olha que interessante. De frente para este tanque estava o templo de Salomão, o templo de Salomão. E ali, na porta das ovelhas, por que a porta das ovelhas? Porque era a porta de entrada do que nós conhecemos hoje como curralzinho. É curral que ficam as ovelhas? Não é isso? Então, assim, era a porta onde se colocavam ali o pessoal que subia para adorar lá em Jerusalém, eles entregavam ali os animais para serem sacrificados, na porta das ovelhas. Então, por isso ficou esse nome. Lá nos dias de Salomão, essa porta tinha o nome de porta superior. Mas é a mesma, nós vamos ver que Neemias, quando reconstrói as portas lá, ele vai reconstruir a porta. Nós vamos encontrar aqui em João e lá em Neemias 3, quando ele menciona a restauração da porta das ovelhas. Então, ali naquela porta, ali dentro daquela porta, nós encontrávamos ali o que então? Ovelhas. Quais eram os animais para sacrifício? Eram animais perfeitos, sem mácula, sem osso quebrado, não tinha nenhuma mancha. Eram animais perfeitos. Então, assim, podemos dizer assim, que do bom e do melhor estava ali naquela porta, ali na porta das ovelhas. Mas o texto vai dizer também que ali perto dessa porta, então, há um tanque chamado Betesda. O que tem naquele tanque Betesda? Só o que não presta, concordam? Mancos. Naquela sociedade, um manco, um aleijado, um cego, um paralítico, não podia conviver em sociedade. Então, eram os rejeitados, não prestavam para nada. E quem tocasse num daqueles doentes, também tornava-se impuro, tinha que ir fazer o seu ritual de purificação. Olha que coisa interessante isso. Um do lado do outro, ou talvez um de frente para o outro, enquanto num lugar tinham ovelhas que eram tão bem tratadas, tão bem cuidadas, eram animais. Gente, eram animais, bichinhos, que iam morrer. Eu quero dizer com isso aqui, como que os religiosos da época cuidavam tão bem de um monte de bichinho, de um monte de animal que ia ser sacrificado, mas desprezavam de uma maneira horrenda, horrível, horrorosa, seres humanos, pessoas que Deus amou, que Deus ama.
Muitas vezes, eu já tiro aqui uma lição de cara, muitas vezes nós desprezamos aquilo que papai ama e nos apegamos a coisas efêmeras, a coisas não tão importantes. Não estou dizendo que aqueles animais não eram importantes, eram. Mas Deus enviou o seu filho que depois ele vai morrer, não por ovelhas, mas ele vai morrer por pessoas, né? A cruz veio, ela é por causa de pessoas. Uma outra coisa, uma outra curiosidade que esse versículo traz, então. Nós temos ovelhas, nós temos pessoas doentes e nós temos 5 pórticos. O que são esses 5 pórticos? São 5 varandas, né? São 5 quadradinhos onde esses doentes, eles ficavam ali para se abrigar da chuva. Então, pensa assim, ó, um piscinão, né, um quadradão, e no meio mais uma varanda que separava, então, em 2. E ali havia, então, 5 varandas, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 varandas onde havia um grupo de pessoas ali mendigando, pessoas passando fome, pessoas fedidas, pessoas feridas, né? Então, enquanto nós vamos ver pessoas preocupadas com coisas, né, com os animaizinhos que seriam sacrificados, com a religião ou com a religiosidade, pessoas as quais Deus ama. E esse Deus que ama aquelas pessoas ali é o mesmo Deus que os religiosos aqui estão dizendo defender, estão dizendo adorar. É o mesmo Deus. Que coisa interessante. Parece que agora eles não conseguem enxergar. Aqueles religiosos estavam tão fechados na sua vidinha medíocre, porque eram pessoas que colocavam tanto fardo, os fariseus colocavam tanto fardo nas costas do povo, mas eles mesmos não faziam o que precisavam ser feito, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. E como nós podemos enxergar isso? Porque diante deles, naquele momento, se nós lemos lá no comecinho de João, João aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles estão ali agora, naquele lugar cheio de gente, Jesus chega ali. E eles não percebem que Jesus está ali. Eles olhando para um monte de ovelhas, eles não conseguem enxergar que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava diante deles. A gente precisa também estar atento, irmãos, porque o Senhor está entre nós. O Senhor está neste lugar. E nós precisamos percebê-lo. Jesus precisa ser notado, sabe por quê? Porque Ele quer te notar. Ele quer te notar. Aquele cenário no tanque de Betesda era o lugar perfeito para Cristo aparecer. Por quê? Era um lugar de clima pesado. Era um lugar de clima tenso, cheio de dor, de angústia. Eu imagino o cheiro daquele lugar. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de visitar um leprosário. O leprosário, ele não existe mais no Brasil, foi fechado já há alguns anos. Se eu não me engano, a partir dos leprosários, algumas pesquisas que foram feitas depois, a partir dos leprosários que começam a aparecer os hospitais gerais, que cuidam de tudo, né? Mas, antigamente, tinham locais só para tratamento de hanseníase. Nós temos um amigo, os nossos missionários também temos um amigo em comum, que trabalhou na Índia com leprosos. Aí, quando eles vieram, uma época, ficaram em casa, e ele trouxe algumas fotos, e eu me lembrei de quando eu fui num leprosário que tinha em Itu. Gente, é horrível, é feio, é fedido, é doído, é horrível. Imagine você com o seu dedão do pé preto, uma coisa que cheira mal. E a pessoa às vezes está andando, um rato leva o seu dedão embora, e a pessoa nem percebe que levaram, de tão ruim que está o negócio, nem sente mais a dor, nem sente mais o seu corpo caindo. Eu imagino, então, vocês conseguem visualizar aquele tanque de Betesda, aquele lugar? Era um lugar assim triste, era um lugar pesaroso, não era um lugar para você levar seu filho para passear, não era um lugar para você fazer foto, embora tem crente que ia lá hoje ia fazer foto, né?
Evangelizando no tanque de Betesda. Eu acho que iam fazer isso, né? Mas não iam evangelizar nada, né? Só iam lá fazer o negócio, a foto e sair. Mas, enfim, era um lugar horrível. Então, este ambiente era o lugar certo para Jesus demonstrar de misericórdia. Porque misericórdia naquele lugar não havia. Jesus, então, vai chegar ali naquele lugar e vai dar significado real para aquele tanque de Betesda, porque Betesda quer dizer casa de misericórdia. E num lugar onde havia de tudo, menos misericórdia, foi ali que Jesus chegou para levar misericórdia para aquele povo. E é interessante que nós vamos ver Romanos quando diz, né, que Deus encerrou a todos debaixo de pecado para exercer a todos de misericórdia. É isso, o nosso Jesus é o Jesus da misericórdia, é o homem da misericórdia, tanto que a morte dele, por misericórdia, trouxe-nos vida eterna. Então nós vamos ver que Jesus chega naquele lugar levando misericórdia, mudando o status quo, mudando aquele ambiente. Ao que parece também, nós vamos ver que havia ali uma crendice popular que dizia que um anjo de vez em quando ia lá mexer na água. Mas, pastor, crendice popular, isso está na Bíblia. Se você olhar na sua Bíblia, o versículo final do versículo 3 e o 4 vai estar em colchetes. E algumas versões bem mais, talvez algumas versões mais recentes, nem vão ter esse texto. Outra coisa, os fariseus e os saduceus não gostavam de estar ali no tanque de Betesda. Por quê? Porque lembram-se que no período de Roma, eles estão vivendo sobre a cultura grega, que foi os gregos que dominaram o mundo antes de Roma, certo? Então ali, diz a lenda que ali, naquele tanque de Betesda, chamado tanque de Betesda, fora um lugar no passado onde os gregos ali usavam aqueles tanques como um ritual de adoração a um deus lá que eu esqueci o nome. E, então, os fariseus não gostavam daquele lugar. Os fariseus não estavam nem um pouquinho preocupados com as pessoas que estavam ali. Mas Jesus, como eu disse, Jesus ama pessoas. Jesus, ele veio para dar a sua vida por pessoas. E ele vai até ali, não para validar a crendice, mas para demonstrar de misericórdia. Quando ele chega àquele lugar, então, ele começa a observar. Tem uma coisa, né? Se tem a crendice do anjo mexendo na água lá, também tinha uma cultura de que os 5 pórticos, né, as 5 varandas que cercavam aquele tanque de Betesda, simbolizavam os 5 livros da lei de Moisés, né? Simbolizavam então a Bíblia que eles liam. Olha que coisa interessante. Então, eles estavam diante de uma situação muito boa, né? Eles estavam diante de um cenário onde eles estavam esperando a água se mover para acontecer um milagre. Eles estavam olhando constantemente para algo que lembrava-lhes a palavra de Deus. E a maioria, se não todos os judeus, até os mais relaxados, tinham algum conhecimento básico da palavra de Deus. Então, eu entendo o quê? Aqueles homens estavam esperando os milagres, mas não estavam percebendo que é na palavra de Deus que o milagre acontece, que a coisa acontece. Eles estão olhando apenas para o que pode acontecer aqui e agora, mas eles esquecem que o Deus da palavra é esse que cura. A cura que nós precisamos, irmãos, está na palavra de Deus. Tudo vai começar na sua palavra, porque o maior milagre que nós temos, o maior milagre que nós precisamos, é o milagre da salvação. E nisso não importa se ficaremos aleijados, cegos, mancos, paralíticos, coxos, seja o que for, se nós formos salvos, irmãos, nós seremos restaurados, nós seremos transformados e renovados e entraremos voando lá para a glória de Deus. Ah, irmãos, não se preocupe, nós chegaremos lá e seremos transformados, renovados.
Jesus, ele continua operando milagres, irmãos. Jesus continua fazendo coisas lindas, maravilhosas. E é interessante que nós vamos ver que Jesus continua operando milagres, inclusive, sem nem precisar estar no lugar. Nós não vemos a pessoa de Cristo aqui nesta manhã, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele está operando neste lugar. Basta apenas uma palavra dEle para sermos curados, para sermos tocados, para sermos transformados. A gente viu aí a semana passada, lá no GC, capítulo 4, lá a cura do oficial. Jesus está andando, aí vem um oficial desesperado, anda vários quilômetros, encontra com Jesus e fala o quê? Jesus, manda só uma palavra, só ordena que o moço lá, meu servo, vai ser curado. Aí Jesus fala, tá bom, vai nessa, o cara foi curado. E aí ele vai, e quando ele chega lá, de volta ao seu destino, lá em Cafarnaum, o que ele encontra? O povo todo serelepe, celebrando, pulando. Olha, seu oficial, o seu servo foi curado. Aí, mas que hora que foi curado? Olha, por volta de 1h da tarde. 1h da tarde eu estava com Jesus, então bateu. Jesus nem estava aqui, meu servo foi curado. É assim que Jesus faz. E aí todo aquele povo que viu a cura, creu em Jesus. Olha só. Quando nós vivemos milagres, irmãos, a gente precisa espalhar. A gente faz fofoca com um monte de coisa, a gente tem que fofoqueirar de Jesus. Fala de Jesus. Às vezes a gente fica falando da vida dos outros, fala da vida de Jesus. Está queimando a língua para falar de alguém? Fala de Jesus. Manda ver, não perca tempo, não perca oportunidade. Coloca lá no varal, Jesus te ama. Põe lá no seu Instagram, Jesus te ama. Jesus te ama. Olha, eu tenho umas coisas para contar da vida de Jesus que você não sabe. E aí começa. Jesus fez isso. É isso. Estava ali, começamos hoje, peço que vocês olhem, uma classe de batismo. E nós estávamos falando lá sobre isso no batismo. As coisas que Jesus faz. É maravilhoso. E aí eu estava falando, nós precisamos falar de Jesus. Mas eu não sei pregar, eu não sei nem um versículo bíblico ainda. Fale de Jesus, fale o que Jesus fez na sua vida. E aos poucos a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, e quando você vê, você já está sendo um ganhador de almas para Jesus. Jesus é maravilhoso. O milagre não acontecerá em nossas vidas, irmãos, se nós apenas ficarmos esperando o mover das águas, irmãos. Nós precisamos nos movimentar. O milagre acontecerá nas nossas vidas quando nós ouvirmos e vivermos, quando nós praticarmos a palavra de Deus. E é interessante que viver a palavra de Deus implica em um compromisso de fé. Guardem esta parte, porque existem crentes que têm fé, crentes que vivem o Evangelho, mas tem crente nominal. Qual é aquele crente nominal? É aquele crente que tanto fez como tanto faz, vai na igreja quando quer, não dizima, não trabalha, não faz nada, só está lá na igreja e, se Jesus voltar, ele não vai nem perceber. É o crente nominal. A gente fala muito, lá na Conde de Sazeda tem muito desses, né? Lá na Conde de Sazeda tem tanta loja de crente lá, e tem tanto crente nó cego lá, que se Jesus voltar, o movimento lá naquela rua continua, que ninguém vai nem perceber que Jesus voltou. Então existe crente e crente nominal. Por isso que é importante dizer que viver a palavra de Deus implica em exercício de fé, em crer sem duvidar. Às vezes a gente duvida. Deus não gosta quando a gente duvida dele, mas ele nos entende. Mas o que nós não podemos ser é duvidão o tempo todo. Nós precisamos crer e viver com Deus é viver em fé. Observe que Jesus aparece naquele lugar onde não havia mais fé. Jesus aparece num lugar onde não havia mais esperança alguma. O pessoal está só esperando que a água se movimenta, mas só isso. E aí, quando a água se movimenta, olha só que coisa interessante. Quando a água se movimenta, note, ninguém tem misericórdia de ninguém. Quando a água se movimenta, o que eles fazem? Um passa por cima do outro. É capaz de ter um chegando lá, está com o pezinho na água, lá o outro vem e puxa. Não, vou eu, e mergulha. Vocês duvidam disso?
Não é assim hoje em dia? O cara está ali, ó, prontinho para pegar a bênção, veio outro crente e joga de lado. Não, essa bênção é minha. Jesus tem bênção para todo mundo, meus irmãos. Para todo mundo. Então é interessante que ninguém olha para o lado, ninguém ajuda ninguém, é cada um por si. Misericórdia, que era o que deveria ter na casa da misericórdia, não tinha. Não havia misericórdia na casa de misericórdia. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. E Jesus, vendo ele deitado, sabia da sua situação. Sabia que ele vivia assim há muito tempo. Jesus pergunta, ai que engraçadinho Jesus, né? O cara está lá, doente há 38 anos, e Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? É uma pergunta óbvia, não é? Vou deixar vocês pensar aí 3 segundos. Jesus olha para o cara cansado, esperando a sua vez chegar. O cara desesperado, talvez mendigando, pendinte, passando fome, passando frio, sem tomar banho. Meu, pensa as unhas grandes, cabelo grande, barba grande. Pensa que coisa horrível a vida desse cara. Ele já tinha perdido a esperança. Muitas vezes a gente vê coisas assim acontecendo. Às vezes a gente vê pessoas por muito pouco perdendo a esperança. Tem gente que não espera 38 anos para perder a esperança. Tem gente que acorda de manhã. Olha só, eu já vivi essa fase. Então eu vou falar de mim porque eu sei que ninguém faz isso, só eu. Acordar de manhã, dobro o joelho. Senhor, me ajuda, eu preciso disso, disso e disso. Escova o dente e vai para a cozinha fazer o café e espera que Jesus esteja já lá na cozinha, com o milagre pronto. Estou aqui, como você orou ali, já está aqui. É assim que a gente quer. O milagre drive-thru. Você pede ali e pega aqui no outro balcão e paga ali. Mas os crentes também não querem nem pagar, né? Pede aqui, recebe aqui e está tudo certo, acabou. Não vou pagar preço, não vou pagar vida, não vou pagar nada. Só quero a bênção, né? Então, assim, muitas vezes nós somos assim. Nós não temos tempo para esperar. Nós não, olha só, não temos mais paciência. Esperar 38 anos? Não, para. Quantos testemunhos vocês já ouviram aqui? Eu tenho vários testemunhos. Meu pai orou por um vizinho nosso, vizinho de porta, por mais de 30 anos, para ele se converter. Esse vizinho mudou e meu pai continuou orando. Muitos anos depois, um dia, me chega lá na porta dele alguém batendo, toque, toque, toque. E lá, o Santana, lá, bonitinho, com a Bíblia embaixo do braço, foi lá, ó, pastor, irmão Silvio, eu vim aqui dizer que, olha, Deus respondeu às suas orações. Sei lá eu quantos anos meu pai orando pelo Santana, nosso vizinho, e hoje o irmão está lá firme. Então, às vezes, a gente vai precisar perseverar. Ah, Senhor, mas eu estou aqui doente, precisando da cura. Ore e continue orando. Meu, ainda que a sua doença não seja curada, mas você está sendo sarado no relacionamento com Deus, a sua vida espiritual está crescendo. Nós não podemos ter pressa das coisas. Nós precisamos esperar. Então, ali a gente vê que o caso era esse. O homem perdeu toda e qualquer esperança. Aquele homem, ó, não podia se movimentar, só via desgraça, né? Olhava para um lado, era gente defeituosa, olhava para o outro, gente defeituosa, olhava para frente, gente caindo, olhava para trás, gente morrendo. Meu, olha a visão daquele homem, era só desgraça. Talvez, então, ele já tivesse se acostumado com aquela vida infeliz. A gente vê que Jesus conhecia da vida dele. Jesus conhecia da vida dele. O texto mostra no versículo 6, né? Sabendo que vivia assim, ele lhe faz uma pergunta: você quer ser curado? Justamente porque Jesus conhecia a vida daquele homem, Jesus vai perguntar: você quer ser curado? A resposta parece ser óbvia, mas não é. Olha só, ele não respondeu nem que queria e nem que não queria. A resposta está no versículo 7. Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque da água quando a água é agitada. Por isso, quando eu vou, o outro vem no meu lugar e já era, pronto. Aí o outro lá foi abençoado e eu não. Ó vida, ó céus, ó azar. A sua resposta foi uma reclamação.
Simples assim, nós vamos ver que a sua resposta foi uma reclamação. Jesus não perguntou se alguém o levava ou não até a água. Jesus não perguntou como que as coisas aconteciam. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Talvez aquele homem não tenha nem olhado na face de Jesus. Talvez ele não estava nem sabendo com quem ele estava falando. Mas Jesus sabia com quem estava falando. Jesus estava falando com uma pessoa que estava incrédula da vida. Jesus sabia que havia falta de amor, falta de graça, falta de fé, falta de tudo na vida daquele homem. E Jesus, ele quer trazer esperança, quer despertar esperança na vida daquele homem, quer trazer fé novamente na vida daquele homem, para que principalmente haja salvação na vida daquele homem. Só que para que isso aconteça, Jesus precisa saber, você quer ser curado? E essa pergunta, para muitos hoje, Jesus está falando, você quer ser curado? E muitos têm dito o que para Jesus? Não, eu não quero, a minha vida está boa assim. Está bom eu viver de esmola, está bom eu viver pedindo, está bom eu viver em pecado, está tudo certo, eu não quero ser curado. Jesus é gentleman, Jesus é educado, Jesus é gente boa, Jesus ele não vai causar se você não quer não. Ele quer despertar fé em você, mas se você não quer crer, se você não quer exercer fé, é problema seu. Jesus ele está pronto para te curar, Jesus está pronto para te restaurar, Jesus quer te levar para o céu, mas tem gente que não quer. Jesus vai fazer o quê? Ele morreu por todos, mas nem todos crerão, nem todos o receberão como Senhor e Salvador. Então ele continua, você quer ser curado? Talvez, meus irmãos, se esse homem, talvez ele tenha até assumido uma nova identidade. Talvez ele nasceu como Joãozinho, e talvez naquele momento ele já tenha assumido a identidade que a sociedade impôs a ele. O mendigo, ou paralítico, ou coisa feia, ou ruim, ou manco, ou isso, ou aquilo. Aquele que não pode chegar perto da sociedade, de um homem excluído, de um homem indesejado. Mas Jesus ele vem agora para mudar essa história, mudar este cenário. Se aquele homem havia assumido uma identidade de derrotado, a partir de agora Jesus lhe deu uma nova história. Agora ele não vai ser mais aquele homem que vai ficar deitado sob uma maca. Agora a vida daquele homem, a história daquele homem será transformada, irmãos. Quando Jesus passa pela nossa vida, nós somos transformados. Versículo 8, Jesus diz para ele, levanta, pega a tua maca e anda. Imediatamente aquele homem ficou curado e pegou a sua maca e começou a andar. Olha só que coisa linda, foi de imediato, não foi para amanhã. Jesus, às vezes ele vai demorar 38 anos ou mais para te responder, mas a maioria dos casos Jesus nos responde imediatamente. É que muitas vezes nós estamos desatentos e por isso perdemos a bênção. Ao fazer a pergunta para aquele homem, Jesus esperava mais do que uma resposta. Jesus esperava uma atitude. Fé e ação andam juntos. Fé e ação caminham lado a lado. Jesus despertou fé naquele homem. Jesus despertou esperança naquele homem. Agora Jesus esperava a atitude daquele homem e foi o que Jesus recebeu. Nós vamos ver 3 verbos aqui que mudaram a vida daquele homem. Levantar, pegar e andar. Verbos de ação. Verbos de ação imediata. É isso que Jesus espera dos seus discípulos, irmãos. Talvez aquele homem já estivesse até sido curado só de Jesus ter olhado para ele. Talvez só de Jesus ter chegado naquele lugar e olhado para ele, talvez ele já tenha sido curado. Mas o que precisava acontecer? Ele precisava agir. E ele só identificou que foi curado quando ele agiu. Porque Jesus poderia ter dito para ele, né? Pega a sua maca lá, levanta, pega a sua maca e anda. O que ele podia dizer? Ah, Senhor, deixa eu ficar aqui mais hoje para ganhar o dia, né? O pessoal vai trazer umas esmolas aí. E à noite eu faço. A bênção passava. Ah, não tenho dúvida, irmãos.
Mas o que ele fez? Levantou. Quando ele levantou, gente, eu fico imaginando. Eu acho que ele levantou, né, desconfiado. Não vou deitar e levantar, que senão se eu deitar eu não levanto mais. Mas imagina, ele levantando todo desconfiado. Quando ele percebe que está tudo bem, é para pegar a maca, ele pegou aquela maca, eu acho que ele saiu saltitando. Gente, 38 anos sem andar, 38 anos sem pular, 38... mas era a primeira coisa, eu ia sair pulando, igual um canguru, né? Igual os homens de honra. É assim, celebrando. Era isso. Queridos, Jesus já liberou um milagre nas nossas vidas, está nos dizendo, pega a maca, levanta e anda. Essa é a oportunidade que nós temos. Se nós ficarmos parados, a bênção vai passar e nós não vamos perceber o milagre. Irmãos, a receita para vivermos o milagre não é esperar o movimento das águas. A receita para vivermos o milagre é crermos em Cristo Jesus. É fé, é ação, não é reclamação. É vivermos uma fé em Cristo Jesus. É somente através da fé que nós viveremos tudo o que Deus tem para nós, irmãos. É somente pela fé. É impossível sem fé agradar a Deus. É impossível sem fé chegar a Deus. É impossível sem fé viver o sobrenatural. É impossível sem fé se levantar e andar. E é impossível sem fé chegarmos à vida eterna. É a fé em Cristo Jesus. Quando você assume uma nova identidade em Cristo, você é notado. Você é notado. Veja bem, seu nome é escrito no livro da vida, como salvo. Está lá, André Henrique Santos de Souza, salvíssimo, com as letras grandes, em negrito, maiúsculas e vermelha, porque foi salvo pelo sangue de Cristo. E aquele que me salvou, ele é fiel, e eu creio na minha salvação. Mas do mesmo jeito que o nosso nome, quando somos salvos, é escrito lá no livro da vida, também o nosso nome é escrito num quadrinho na sala de reunião lá do inferno. O diabo está lá furioso porque você aceitou Jesus. E aí as perseguições vêm, as lutas vêm. Por isso que nós vivemos em comunidade. Porque quando as lutas vêm, a gente grita aqui para o irmão. Paloma, estou sendo atacado, ore por mim. Aí a Paloma já começa a orar, avisa o outro irmão lá, ora pelo pastor, ora lá e vamos orando. E olha aí, uma família de fé orando uns pelos outros, para que possamos resistir a Satanás. A palavra de Deus diz, resistam a Satanás e ele fugirá de vós. Jesus disse àquele homem, né? Levanta, pega a tua maca e anda. Imediatamente ele pegou, ficou curado, pegou a maca, andou, e aquele dia era sábado. Olha só, aquele homem obedeceu a voz de Jesus e a sua vida foi transformada. Quando você é reconhecido como crente, como cristão, você começa a ser notado, e aí você começa a ser perseguido. Você é perseguido no trabalho, você é zombado na escola, o pessoal tira sarro na baladinha lá, seus colegas no trabalho te chamam para balada, aí você fala, hoje eu não estou muito afim de ir não, tem culto de oração. Sua igreja não permite, né? Aí você vai, não, permite sim, aí você vai lá e toma uma Coca-Cola. Mas você não vai tomar uma dose de uísque? Não, eu vou tomar uma Coca-Cola. Eu estou aqui com vocês para você ver que Jesus me permite fazer tudo, mas tudo que agrade a Ele. Então, Ele se agrada quando eu estou aqui com vocês mostrando o que Ele fez na minha vida. Então, eu vou tomar uma Coca-Cola e eu vou te mostrar por que eu estou tomando uma Coca-Cola. Porque Jesus mudou a minha vida. E aí começa a falar, é isso. No fim, vocês vão estar tomando Coca-Cola juntos, ele chorando ali, me ajuda a aceitar Jesus, eu quero esse Jesus. A gente só precisa agir e se dispor, mas seremos perseguidos. Mas se você perseverar até o fim, você verá muitos olhando para você e querendo esse Jesus que está na sua vida. A sua vida vai se transformar num grande testemunho e muitos irão até Jesus. Observe que os religiosos não questionaram a veracidade da cura daquele homem, mas o fato de ser curado num sábado. Aliás, o problema não foi nem a cura. O problema foi, olha só isso, o problema foi carregar a maca. A lei de Moisés dizia que não podia trabalhar no sábado. E carregar a maca, eles entendiam que era uma espécie de trabalho. Gente, vocês conseguem entender o que a religiosidade faz?
O pessoal, em vez de olhar para a cura, em vez de olhar para o doador da vida, curando um homem, eles estão preocupados com a maca que o cara está carregando. É assim a vida do crente. É assim a vida do crente. Quantas vitórias o Senhor já te deu? Olha, quantas vitórias o Senhor te deu e poucos foram que vieram celebrar com você. Não é isso? Você compra uma casa, Deus abençoa você e você compra uma casa. Comprei uma casa lá no Piratininga. Aí vem o parente. Ah, mas esse bairro não é bom. Casa pequena, só tem 2 banheiros. Tinha que ter 4. Vou pintar lá de azul. Nossa, que cor estranha, tinha que ser branca. Você tá entendendo? Ah, fui promovido no emprego. Fui promovido, o cara trabalhou lá 10 anos, foi o melhor funcionário, testemunhou, sabe aquela coisa, o cara foi crente naquele lugar, foi o melhor funcionário, pontual, bateu as metas, fez tudo certinho, agora chegou a hora da promoção, foi promovido. Aí vem o cara do lado, esse daí foi promovido porque ficava bajulando o chefe o ano inteiro. Ficou lá bajulando, aí por isso foi promovido. Ele nem sabe nada, eu sou muito mais capacitado do que ele. Por que ele foi promovido? É assim que acontece, não é? Em vez de olharem para Jesus curando aquele homem e entenderem que ali, naquele lugar, estava Jesus Cristo, o Filho de Deus, eles foram olhar para a maca, eles foram olhar para algo que não é importante, algo que é importante para religiosos, mas para aquele que passou por Jesus, para aquele que conheceu Jesus, para aquele que vive para Jesus, não há maca, não há religião, não há nada mais importante do que viver uma vida para o Senhor. Deus abençoa e arruma qualquer coisa na sua vida. Embora muitos vão falar, não se preocupe, deixem falar, olhe para o Senhor. Paralítico de 38 anos curado pelo Filho de Deus, com pouquíssimas palavras. Um milagre sobrenatural e os religiosos focando na maca. Essas histórias, gente, é para a gente rir. A Bíblia é engraçada também, sabia? Eu leio essas coisas, eu dou risada, porque são histórias engraçadas. Muitos em nossa caminhada passarão por nossa vida para nos desanimar, para olhar apenas para a maca que estamos carregando, mas fique firme no Senhor, resista no Senhor, fique firme naquele que manda você carregar a maca e carrega, onde você for, carrega a maca, viva essa maca, mas não deixe de obedecer a voz do Senhor. Jesus está nos dizendo nesta manhã para ficarmos firmes nele, para nós não nos desanimarmos com aqueles que tentarão nos derrubar, porque virão. Daqui a alguns GCs, no capítulo 9 de João, nós vamos estudar, por exemplo, a cura de um cego de nascença, o 6º milagre narrado lá por João. E é interessante que nós vamos ver, e eu faço questão de citar uma frase daquele homem que foi curado, a história é muito semelhante. Jesus curou no sábado também. E aquele homem, os fariseus vão até esse homem e perguntam para ele, quem foi que se atreveu a curar você num sábado? Não pode curar no sábado. Não pode de jeito nenhum. Aí ele foi curado. Vocês vão ler lá João 9:41. Leiam com calma esse texto que vocês vão ver que texto interessante. É um diálogo muito longo, mas é muito interessante. Aí você vai ver que depois de tanta insistência, os fariseus no menino lá que foi curado, eles estão questionam tanto Jesus, que é interessante. E aí eles acusam Jesus de ser pecador. Quem foi o pecador que curou vocês no sábado? Olha a resposta daquele menino. Vocês acusam Jesus, está em João 9:25. Vocês acusam Jesus de ser um pecador por me curar num dia de sábado? Mas eu vou lhes dizer uma coisa. Se era um pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Esse é o Filho de Deus. O sábado quer dizer Shabat, quer dizer descanso. Ele é o nosso descanso. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Jesus é o nosso descanso. Ah, que legal essa resposta, Vocês estão falando que ele era pecador?
Se ele era pecador ou não, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Jesus está curando as nossas cegueiras também aqui nesta manhã, meus irmãos. Jesus trabalha de uma forma linda, maravilhosa. Eu era cego e agora vejo. O sangue de Jesus abriu os meus olhos e hoje eu tenho acesso a Ele, eu tenho acesso ao Pai. E eu não quero permitir que nada venha atrapalhar o meu relacionamento com Cristo. Pegue a tua maca e anda. Jesus veio a este mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. João 3,17 vai dizer. Ele quer mudar histórias, diagnósticos, sentimentos. Jesus quer mudar planos, irmãos. Mas, acima de tudo, Ele quer salvar as nossas vidas. É desejo do nosso Senhor que nós permaneçamos firmes na sua palavra. Olha o que Ele vai dizer no versículo 14. Jesus encontrou o homem que fora curado mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, portanto, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aqui Jesus não está dizendo àquele homem, não está ameaçando aquele paralítico, dizendo, se você voltar a pecar, você vai voltar a ser paralítico de novo. Não é isso que Jesus está falando. Mas Jesus está dizendo para ele que a partir de agora, para que ele vivesse uma vida sem pecado, uma vida de testemunho, uma vida de relacionamento, uma vida de anúncio do Evangelho, de anúncio daquilo que ele vivera. Sabe, uma vida de testemunho para que outros pudessem encontrar a salvação, assim como aquele homem encontrou. Esse foi o mesmo alerta que Jesus deu aos fariseus, aos escribas, lá em Mateus 12, 43 até 45, quando ele está falando sobre os fariseus pedindo, Eles queriam ver sinais de Jesus a respeito da pregação do Evangelho e eles não creram. Mas olha o que o texto vai dizer. Agora eu estou em Mateus 12, 43, diz assim, Jesus dizendo, quando um espírito impuro sai de um homem, esta é a atenção que nós precisamos ter quando nós passamos para ficar mais claro, lembra que eu falei do crente nominal e do crente crente? É este o contexto. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, buscando repousos, mas não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, chegando encontra desocupada, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, os quais, entrando, passam a habitar a casa. E o último estado deste homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Ouvir a palavra de Deus é tomar a decisão imediata de segui-lo, de obedecer e segui-lo. Quando o Espírito Santo entra na vida de um crente, a sua vida é limpa, organizada, transformada, regenerada e é uma vida produtiva. Aquele que vive para o Senhor produz frutos de arrependimento e testemunha trazendo outros para Cristo. Já os demônios gostam de andar em lugares áridos, ou seja, lugares improdutivos, lugares secos. O crente é o crente que testemunha, que tem uma vida produtiva, uma vida cheia do Espírito Santo. Agora, o crente nominal é aquele que teve sim a sua vida organizada e ponto. Esse crente nominal é aquele que está facinho de quando vir os demônios, as tentações, os problemas, ele vai se afastar. Ele vai se afastar, e ele vai se afastar de uma maneira que ele vai ficar mais descrente do que quando ele era antes. Fez sentido? É o crente nominal não quer compromisso com nada. Então esse está facinho, está vulnerável, está fácil do diabo seduzir e trazê-lo de volta. É isso que o diabo quer. Por isso que o diabo não está preocupado se você está vindo na igreja ou não. O diabo está preocupado no seu relacionamento com Cristo. Você pode vir na igreja, chegar primeiro que todo mundo, fazer tudo aqui, mas se o seu relacionamento for um relacionamento supérfluo, fake, for aquele crente apenas nominal, você está facinho de cair nas garras de Satanás. Por isso a necessidade, irmãos, de vivermos um relacionamento de verdade com o Senhor. O crente nominal é como um soldado que vai para a guerra com uma arma de brinquedo. Imagina, sei lá, para aquela guerra da Ucrânia lá, com um revolvinho de plástico.
que vai acontecer, né? É isso. O crente fake é assim. Outra coisa, irmãos, eu quero encerrar aqui dizendo que nós precisamos receber a palavra de Jesus em nossas vidas, obedecê-la e vivermos na certeza de que já estamos vivendo o nosso milagre. Você já está vivendo o seu milagre. Se você não é um crente nominal, se você tem certeza da sua salvação, se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você já está vivendo o milagre da salvação. A cura, a prosperidade, tantas outras coisas que poderemos ter, será tudo em consequência, irmãos, de uma vida obediente à palavra de Deus. A gente precisa agir. A gente só precisa agir. A gente só precisa colocar em prática a nossa fé. Então, meus irmãos, levantem, tomem a tua maca e andem. Erga com fé a sua maca e vamos para cima, porque nós temos muito para fazer. Eu quero orar com você, coloque-se em pé.